Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram este final de semana, né? Na verdade, sábado de futebol, né? Sábado de decisão de Libertadores e também de um jogo aí adiado do Campeonato Brasileiro que antes não tivesse acontecido. Vamos combinar, né? Vamos fazer esse trato combinado aqui com a gente? Mas, ó, antes da gente começar a conversar da rodada, eu vou pedir para você se inscrever aqui, da rodada e da final da Copa Libertadores. Vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like. E na verdade, vamos fazer o contrário? Deixa o like no final do vídeo. Eu sei que você vai acabar esquecendo, mas no final eu vou tentar lembrar vocês, que eu também acabo esquecendo de lembrar vocês. Mas se você gostar, se você curtiu o meu trabalho aqui no Na Rede com Todaro de trazer análises para vocês dos principais jogos, né, das principais equipes do futebol brasileiro, se inscreve aqui no nosso canal, assiste uns 3 vídeos, vê se você vai concordar com a minha opinião, se você acha que eu dou minha opinião de uma forma esclarecida, correta, né? E aí você pode deixar o seu comentário também, se você não for se inscrever, deixe seu comentário, analise aí, fale o que eu tenho que melhorar para fazer você ficar aqui no nosso canal. Fechou? Vamos fazer esse trato? Vamos fazer esse combinado? Mas vamos falar então de Campeonato Brasileiro. Vou começar com um jogo que encerrou o sábado, né? Porque eu acho que é o jogo que a gente tem menos coisa para falar. E eu vou ficar livre para falar sobre Flamengo e Atlético Paranaense. Bom, Goiás e Corinthians foi o poupa-tempo do sábado. Infelizmente tivemos só 2 jogos e o poupa-tempo foi num jogo que eu tava mais ansioso para ver. Goiás e Corinthians, cara, prometia ser um jogo interessante. Muito por conta do que o Goiás vem criando do meio de campo para frente. É uma equipe muito ofensiva que vem fazendo muitos gols nesse Campeonato Brasileiro. Não à toa, já matematicamente eliminou, né, o rebaixamento para a Série B do ano que vem. Então já é uma equipe que começa, inclusive, a pensar em Copa Sul-Americana, né, em conquistar uma vaguinha aí para a Copa Sul-Americana do ano que vem. Um torneio internacional que a equipe esmeraldina pode estar disputando. Né? Torneio esse que foi disputado pelo Atlético Goianiense esse ano e o time também de Goiânia chegou até a semifinal da edição. Então é um projeto que o time pode estar pensando para o ano que vem. Mas, contudo, e Corinthians, né, falando um pouco do lado do Corinthians, é uma equipe muito defensiva, né, que sabe se defender muito bem. Então, assim, eu queria ver esse ataque versus defesa. Confesso que em poucos momentos isso aconteceu. Não foi, assim, os 90 minutos, não foi trocação franca. O Goiás não procurou o ataque o tempo todo. Inclusive, desperdiçou muitas oportunidades de contra-ataque, né, principalmente na segunda etapa. E aí, vamos falar então do porquê ficou o poupa-tempo, na minha opinião. Muito pelo VAR, que anulou um gol do Corinthians, que na minha opinião não deveria ter sido anulado. Né? Na minha visão, no que eu vi do replay, do que eu vi inclusive nas linhas traçadas, é a mesma linha, gente. Aquilo ali não é... Aquilo ali, na verdade, é uma linha sobreposta a outra, que dá, no caso, a mesma linha, né? A famosa mesma linha. Então, assim, 2022 acabou pro VAR, já acabou com a arbitragem brasileira. Infelizmente não tem que a gente mudar. Mas pensando no ano que vem, em 2023, eu acho que a tecnologia da linha, não da linha, quase uma parede, né, traçada pela FIFA, deveria ser pensada em trazer para o futebol brasileiro. É uma tecnologia cara, mas é um investimento que você está fazendo, não é um gasto, é um investimento. Porque você vai ter um espetáculo melhor, vai ter um jogo melhor, os torcedores vão se sentir seguros, né, de estar torcendo para o seu time e não sair de 90 minutos jogando fora de casa sem uma vitória por um erro ridículo do VAR, né, que foi o que aconteceu com o torcedor corintiano no sábado no Rainer Pinheiro. Mas, fora isso, o jogo foi muito ruim, foi muito fraco. Ambas as equipes não criaram tanto, e quando criou, o VAR anulou o lance do Corinthians. Na minha opinião, novamente vou ressaltar aqui, o lance não deveria ter sido anulado. Fechou? Vamos então tocar o barco, vamos falar sobre Flamengo e Atlético Paranaense. Já falei muito sobre o jogo do Corinthians e do Goiás. Vamos falar sobre o principal jogo aí do ano de ambas as equipes. O Flamengo venceu a final da Libertadores, foi tricampeão com muitos méritos. Né, se junta a um seleto grupo aí de 5 equipes, né? Grêmio, Santos, São Paulo, Palmeiras e agora o Flamengo, 5 equipes que estão que tem 3 títulos de Libertadores, né? Então é uma conquista importante do Flamengo. Conquistou a Libertadores de forma invicta, né? Não perdeu nenhum jogo, inclusive com um aproveitamento muito bom. Na verdade, é o segundo melhor aproveitamento da história da Libertadores, de um campeão, obviamente. Mas assim, vamos combinar um negócio? O Flamengo aprendeu a jogar aprendeu a jogar finais. Acho que isso se deve muito ao trabalho do Dorival Júnior, né? Porque não foi um jogo espetacular do Flamengo, não foi um jogo que o Flamengo dominou do começo ao fim. Principalmente no primeiro tempo, eu acho que tiveram muitas oportunidades para ambas as equipes marcarem.
né? O Flamengo marcou nos acréscimos depois da expulsão, na minha opinião, também errada do Pedro Henrique. Acho que o árbitro deveria ter levado esse jogo mais na conversa do que só nos cartões, mas é uma conduta do árbitro. Cada árbitro tem sua conduta de manusear, de trabalhar o jogo, e ele trabalha muito com cartões, né? Então a primeira falta do Pedro Henrique em cima do Gabriel, na minha opinião, não deveria ter sido uma falta para cartão, porque o lance estava, né, de costas pro gol, né? Enfim, estava longe da área, não era um lance que foi um bote errado, né, cara? Então, assim, enfim, eu analiso que a primeira falta não era para cartão amarelo. A segunda, eu já considero que deveria ter sido sim marcado cartão amarelo pela intensidade que ele foi na bola. Foi um carrinho muito forte, apesar de ele ter tocado na bola primeiro, foi um carrinho muito forte e, né, com o seu cartão amarelo, você não pode dar sopa para azar. O Pedro Henrique, infelizmente, deu, foi expulso. E curioso que o gol, né, marcado pelo Gabriel Barbosa, foi praticamente no miolo ali onde era para ele estar, né? Foi entre o Thiago Heleno e o Fernandinho, onde deveria estar ali o defensor do Atlético Paranaense. Então, assim, no primeiro tempo, muito equilibrado, com ambas as equipes jogando para cima, o Atlético, inclusive, levando até os 15, 20 minutos, tendo as principais chances para fazer 1-0, e o Flamengo no poder de reação, sendo reativo, reagindo ao time do Atlético. O Atlético atacava, o Flamengo buscava responder logo em seguida no contra-ataque. Mas no segundo tempo, cara, depois da expulsão, o Flamengo com um gol na frente, um gol e um jogador a mais na frente, aí foi só o time do Carioca trabalhar mesmo o jogo, não fazer loucuras e segurar o placar. O Atlético pouco perigo levou na segunda etapa, né? Se a gente for para pensar só a falta do Terence, que, né, resultou numa ótima e linda defesa do Santos, porque, né, como vocês sabem, eu jogo no gol, não jogo já faz um tempo, mas a defesa foi muito segura e cada vez mais a gente vem vendo goleiros seguros no futebol brasileiro, né? Isso é muito interessante. A gente era caracterizado praticamente por ter goleiros espalhafatosos, defesas milagrosas, enfim, a gente vai tendo cada vez mais goleiros no padrão europeu, digamos assim, né? Que é aquele padrão que faz defesas mais seguras, encaixa mais a bola. Então o Santos já se enquadra nesse quesito. Para mim é um baita de um goleiro, né? A escola do Atlético Paranaense, tem engraçado isso, que foi para a final da Libertadores, anda fazendo bons goleiros, né? O próprio Everton, no goleiro do Palmeiras, não fez lá, mas treinou lá, né? Pegou um pouquinho do cheiro de Curitiba. Também o próprio Santos e agora o Bento, que é o goleiro do Atlético Paranaense. Finalidades aqui, final que fica aqui, né? Conclusão que fica desse jogo entre Flamengo e Atlético Paranaense. O Flamengo aprendeu. Na final passada, quando perdeu para o Palmeiras, eu vim aqui para vocês e falei que final não se joga, final se ganha. E o Flamengo quis muito jogar, quis muito fazer jogadas bonitas, jogadas ensaiadas, e faltou aquela objetividade, né, contra o Palmeiras, de ir para cima, fazer fazer dois. E aqui o Flamengo foi objetivo, fez 1-0, soube recuar, soube se defender, soube esperar o Atlético. E o recuar, o que eu quero falar, gente, não é um time que ficou atrás só dando balão, é ficar com as linhas mais baixas, né, esperando o adversário, explorar um contra-ataque, ver que o time está com um a menos, né, na defesa, e saber explorar as limitações do time. O Atlético Paranaense é um baita de um time, méritos totais da equipe do Luiz Felipe Scolari, que chegou a essa final, né? Desde 2005 o time não chegava a uma final de Libertadores, chega agora em 2022, né? E com todos os méritos possíveis. É um time cascudo, que aprendeu a jogar Libertadores, que já vinha aprendendo a jogar Copas, né, antes. Né? Ganhou 2 Copas Sul-Americanas, ganhou uma Copa do Brasil, e agora chega a final da Copa Libertadores. Tem tudo, né? Se manter ali na colocação do Campeonato Brasileiro, na 6ª colocação onde está agora, tem tudo para chegar no que vem grande de novo. É uma equipe muito interessante, com investimento alto, com bons jogadores rápidos, jogadores jovens. Então tem tudo para fazer uma ótima Libertadores ano que vem também. Óbvio, volto a repetir, tem que se manter entre os 8 hoje, né? Entre os 6 você classifica direto, mas entre os 8 você classifica para... O 7º e o 8º agora classificam para Libertadores, do 6º até o primeiro colocado classificam diretamente para a fase de grupos. Mas, meus queridos, esse foi o vídeo de hoje, viu? Agradeço a presença de vocês até aqui no vídeo. Se você ficou até aqui no final, lembra que eu falei? Deixa a curtida aqui, tá? Comenta aqui, fala alguma coisa, fala o que você achou do jogo de Flamengo e Atlético Paranaense, se você concorda comigo. E eu só quero concluir uma coisa. O Gabriel é realmente um jogador de destaque em finais de Libertadores, né? Fez gol contra o River Plate, fez gol contra o Palmeiras, fez gol novamente contra o Atlético Paranaense. Mas, na minha opinião, e aí eu quero segurar um pouco a onda da galera, o Pedro deveria ser convocado para a seleção brasileira e não ele. Acho que a temporada como um todo do Pedro é muito, muito superior à temporada do Gabriel Barbosa.
É um jogador que tem muito a acrescentar, tem muito a crescer ainda na carreira, mas eu acho que ele tem que ser ter uma pegada mais leve e aprender, não pegada mais leve no sentido figurado, tá? Mas eu acho que ele tem que aprender a jogar mais, a focar mais no futebol dele, que ele é um baita do centroavante, mas ele precisa melhorar no quesito finalização, tá? No segundo tempo ele teve a oportunidade de fazer o segundo gol e de liquidar a final de vez e desperdiçou. E não só nesse jogo, né, gente? Se a gente for analisar todos os jogos da temporada, o Gabriel precisa no mínimo de 3, 4 oportunidades para converter em gol, tá? Isso não é o que eu tô falando, são estatísticas. E a gente sabe que para ser convocado na seleção brasileira você precisa converter sua chance em gol na primeira oportunidade. Você não tem, às vezes você nem sequer tem uma oportunidade. Então, assim, na minha opinião, vejo o Pedro melhor de qualidade, de psicológico, de fisiológico, melhor e mais bem preparado para essa disputa, essa final. Óbvio, não vai ser titular. Acho difícil que o Tite vá mudar seu esquema de jogo titular, mas só para ressaltar isso, tá? Porque eu vi muita gente pedindo ele na seleção e, na minha opinião, tá longe de ser o atacante ideal, o 9 ideal da seleção brasileira. Acho que tem vários outros nomes na frente dele atualmente no cenário da amarelinha. Fechamos, queridos. Um abração, fiquem com Deus, bom domingo a todos. Amanhã já começa a 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, vai até na quarta-feira. Temos chance de ter o grande campeão já sair nessa rodada, né? Alguns rebaixados também podem acabar rolando, mas eu pedi para você acompanhar aqui na Rede Contador, tá? Porque a gente vai falar sobre a 35ª na quinta-feira e também já vamos preparar para a Copa do Mundo que tá chegando. Ai, meu Deus do céu! Um abração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!